não estou conseguindo te ver, não. Já saí, entrei várias vezes aqui, ó, eu não consigo ver, só estou conseguindo ouvir o áudio. Você não está conseguindo nem ver a tela? Não, nada. Eu já entrei nas configurações, possa ser que seja até eu aqui tentando mexer aqui, ó, que tem que compartilhar a tela, correto? Aí eu cliquei aqui, possa ter até que sido... Eu não consigo te ver aqui nada. Eu já saí, entrei. Será que não é alguma coisa na sua câmera, não? Tem que colocar no modo de exibição de conteúdo. Na tela só apareceu agora. É isso, coloca em modo de exibição de conteúdo. Você está no modo Aqui, de lá juntos. Aí você tem que colocar a exibição de conteúdo. Isso. Deixa eu só confirmar que isso está gravando, tá, gente? Porque como eu caí, então só para poder saber se voltou a gravar, tá? Então, gente, voltando aqui, olha, então a empresa, né? Não, pessoal. Oi? Não está compartilhando, não. Não está compartilhando? Para mim não está aparecendo, não. Para mim aqui tá normal. Para mim tá dando para ver aqui. O meu já está em exibição de conteúdo, eu não consigo te ver, tá vendo, professor? É engraçado, porque eu vou compartilhar de novo, tá? Agora, vocês estão vendo? Agora eu consigo ver aqui. Você está no segundo exercício aí, né, professora? Isso, no orçamento de produção aí de produtos acabados. Para mim aqui tá normal. Tá todo Agora mundo saiu. vendo? Agora saiu. Agora saiu. Alguém saiu. E agora? Agora tá sim, professor. Agora foi. Então vamos lá. Então, gente, voltando aqui para a correção do exercício 2, né? O orçamento aí de produtos acabados em quantidade, né? Então, olha só. A empresa, então, ela adota, né, que no último ano ela vai dar férias coletivas, né? E para poder, depois de finalizar toda ali a produção. Então, ela diz, olha, portanto, não há estoque de produtos em andamento. Isso para a gente é importante. Por quê? Porque eu não tenho nada ainda por finalizar, né? Eu não tenho nenhuma matéria-prima, nem nada lá ainda que esteja em elaboração, tá? Então, tudo já está finalizado. Então, os estoques, né, já está tudo acabado. Então, e aqui a gente tem a informação que a empresa vai utilizar o custeio por absorção. Então, que é o custeio que a gente já tem costume de utilizar, tá? E os estoques iniciais e finais de produtos acabados, né? Em quantidade são. Então, eu já estou dando aqui para vocês, tá? Nesse ponto aqui, qual é a quantidade do seu estoque inicial de produtos e do seu estoque final. Então, para o modelo A, a gente tinha de estoque inicial em 2010, 4.000, né? Produtos. E aqui, de estoque final, em dezembro de 2011, 7.500. Do B, 6.000 e no final do período, 13.000, tá? E eu peço, com base no orçamento de vendas, porque tudo vai depender do orçamento de vendas. Faço o orçamento de produção de produtos acabados em quantidade, tá? Então, nesse aqui, gente, o orçamento de produção, a única coisa que vocês teriam que fazer é lembrar lá na parte que eu disse para vocês, da parte teórica, que onde aqui dentro, olha só, vocês conseguem ver essa tela aqui, onde que eu estou aqui com o orçamento de produção? Sim. Então, no orçamento aqui de produção, ele está falando que ele é baseado nas metas de venda, né? E ele fala aqui para você qual que é a fórmula para você encontrar a produção, para você conhecer qual é a produção, que são as suas vendas, mais estoque final, menos estoque inicial. Então, isso aqui nós vamos aplicar exatamente aquela fórmula ali, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o saldo do estoque inicial, né, em 2010, que foi do modelo A, eu tinha 4.000. De onde que eu estou tirando ele? Aqui do meu estoque inicial. A mesma coisa para o modelo B, que eu estou pegando aqui o estoque inicial do meu produto B, tá? Aí eu tenho aqui o meu orçamento de vendas, não é? Não tem a venda aqui? A venda do meu produto A vai ser quanto? 60.500. Da onde que eu tirei os 60.500? Aqui, olha, da minha quantidade vendida do meu orçamento de vendas. A mesma coisa para o produto B, que eu vou vender 108.000, né? Então, eu tenho aqui
60.500 para o modelo A, mais 108 mil para o modelo B. E eu também tenho o saldo do meu estoque final, que eu te dei aqui, que do produto A é 7.500 e do B, 13 mil. Então, aqui eu vou aplicar agora simplesmente aquela fórmula, né? Que eu tenho aqui, olha, as minhas vendas, que é o meu B aqui, mais o meu estoque final, menos o meu inicial. Aí eu chego aqui na minha quantidade necessária de produção. Quantas unidades eu vou ter que produzir? Então, eu preciso produzir 64 conjuntos do modelo A e 115 do modelo B. Quem conseguiu fazer esse? Eu consegui, professor. Eu e o Alex também, professor. Joia! E quem não conseguiu, gente? Qual que foi a dificuldade desse aqui? Professor, eu não consegui fazer não, mas deu para identificar aí coisa boba. Né? Mas conseguiu entender, né? Entendi, é coisa boba mesmo. Beleza. Mais alguém, gente? Então, vou passar para o próximo, tá? Orçamento agora aqui de consumo de matéria-prima, tá? Aí agora a gente vai precisar saber quanto que a gente vai precisar aqui de comprar de matéria-prima, né? De consumir, quanto que eu vou consumir. Então, vamos às informações. Para atender o orçamento de produção, que é esse que a gente acabou de fazer lá, os engenheiros de produção estimaram, com base na especificação técnica de consumo de matérias-primas, uma determinada quantidade de matérias-primas para a produção de cada uma unidade, como segue. Então, eu tenho aqui, olha, o consumo em quilos, né, para cada uma das unidades. Então, eu tenho o modelo A e o modelo B. O modelo A, ele consome a matéria-prima X e Y e Z, né? Todos eles consomem. Aí, do modelo A, eu consumo 1 quilo da matéria-prima X. Para o modelo B, eu consumo meio quilo. Da matéria-prima Y, o produto A consome meio quilo e o B também vai consumir meio quilo. Da matéria-prima Z, o produto A vai consumir 1,5 kg e o produto B aqui vai consumir 1 quilo, tá? E aí, a partir disso, eu peço para você elaborar esse consumo aqui de matéria-prima para 2011. Esse aqui, gente, era um pouquinho mais difícil, que aí eu não sei se todos conseguiram fazer, mas também é extremamente simples, não tem segredo, tá? Então, o que eu fiz? Eu elaborei aqui um quadro, né, com as matérias-primas que cada produto ele vai consumir. Então, a gente tem matéria-prima A, matéria-prima X, Y e Z, e eu tenho aqui os dois modelos. E simplesmente repliquei aqui a quantidade que cada um deles consomem por quilo, porque vai ser por quilo a nossa produção, né? Então, eu preciso saber quanto que eu vou precisar de matéria-prima, quanto que eu vou consumir de matéria-prima, né? Aqui, do modelo A, né, da matéria-prima X, ela fala que ele consome o quê? 1 quilo. Se ele consome 1 quilo, quantas unidades por unidade, né? Que aqui, olha, aqui ele falou que, olha, é o consumo de quilos de cada unidade. Quantas unidades que eu vou produzir do modelo A? Aí eu tenho que vir aqui no meu orçamento de produção e verificar as quantidades que eu vou precisar produzir, né? Então, no produto A aqui, eu vou produzir quanto? 64 mil unidades. Então, eu preciso de, no mínimo, 64 mil quilos da matéria-prima X, para eu poder consumir o modelo A, né? Da matéria-prima Y, eu preciso de meio quilo. Se é meio quilo, quantos quilos que eu tenho que comprar aqui da matéria-prima Y? 32, que é exatamente a metade aqui do 64, porque 64 é 1 quilo. Metade vai ser 32 quilos. Da matéria-prima Z, vai ser o quê? 1,5 kg. Então, se é 1,5 kg, eu preciso de 64 mais 32 quilos, que vai dar 96 quilos. Entenderam aqui do modelo A?
Tranquilo, professor. Entendeu? Sim. A única coisa que a gente não fez, o Marcelo, foi somar, né, o modelo de A mais B no caso de X, Y e Z. Só, mas o resto aqui a gente tinha achado os valores certos. Beleza. Na verdade, a gente E fez aqui, isso olha, igual, gente, né? a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o modelo B, né? Porque aqui, ó, o modelo B, ele vai precisar o quê? De meio quilo. Então, meio quilo de quanto? Da quantidade total que eu vou produzir aqui, que é 115 mil. Então, metade de 115 mil, né, dá o quê? 57.500. Então, são 57.500 quilos aqui, né, da Y, depois da X, né, da Y, e 1 quilo, né, do Z aqui. Se é 1 quilo do Z, eu preciso de quanto? 115. E aí, para eu finalizar aqui esse orçamento do consumo de matéria-prima, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso somar qual a minha quantidade total aqui em quilos, para eu poder saber quantos quilos de matéria-prima eu preciso comprar. Então, aqui, olha, da matéria-prima X, eu preciso comprar 64 mais 57. Então, eu preciso comprar 121.500 quilos da matéria-prima X, que eu vou consumir, né, na verdade. Da matéria-prima Y, eu vou consumir 89.500 quilos, porque isso é 32 mais 57.500. Então, 89.500 quilos. Da matéria-prima Z, são 96.000 mais 115, que dá 211 mil quilos. Compreenderam aqui? Como que elabora aqui esse consumo da matéria-prima? Como que a gente faz a relação aqui, olha, da quantidade, né, por quilo com a quantidade produzida aqui? Sim, tá aí pra Hã? Ficou dúvida, gente, aqui? Nesse não. Não? Não, Beleza. nesse Não. Tranquilo. professora. Joia. Nossa, então tá ótimo, gente. Eu tô orando. Então, vamos lá. Orçamento de compra de matéria-prima, tá? Agora, olha só. Aqui a gente já sabe quanto que a gente vai consumir, né? Ou seja, quanto que eu preciso, quanto de matéria-prima que eu vou precisar comprar. Porque aqui eu já tenho alguns produtos prontos, né? Mas a gente descobriu a quantidade que a gente vai precisar produzir. Então, se eu vou produzir, eu preciso comprar matéria-prima. Eu já tenho aqui agora no meu orçamento de consumo de matéria-prima a quantidade que eu vou precisar comprar. Agora eu vou precisar orçar a compra. Quanto que eu vou gastar para comprar essa quantidade de matéria-prima, tá? Então, aqui o exercício diz que o departamento aqui de suprimento e de compras, né, apresentou o orçamento para o custo médio de compras para 2011 de cada quilo, como segue. Então, aqui, olha, eu já estou dando para você qual que é o orçamento, né, o custo médio de cada quilo dessas matérias-primas aqui para 2011. Então, matéria-prima X, o preço médio é R$100, matéria-prima Y, preço médio é R$300, e a matéria-prima Z, preço médio R$200, né? E eu informo aqui também que os estoques iniciais e finais de matéria-prima, né, que eu já estou te dando aqui também. Matéria-prima X. Eu tinha um estoque aqui inicial de 8.000 quilos, né, que correspondia em dinheiro 776 mil. Matéria-prima no final, né, estoque final dela em 2011, 10.000 quilos, que equivale a 1.030.000. Matéria-prima Y, quantidade em estoque 5.000 quilos. Matéria-prima Z, quantidade em estoque inicial 11.000 quilos. Estoque final, matéria-prima Y 9.000 e matéria-prima Z 16.000, tá? E aí, a partir disso, dessas duas informações que a gente tem aqui, né, do valor, do custo médio para a compra aqui dessas matérias-primas e dos estoques iniciais e finais, né?
eu pedi para vocês elaborarem o orçamento de compra de matéria-prima, para a gente saber o quanto que a gente vai precisar comprar, tá? Então, aqui a gente vai fazer um cálculo muito semelhante que foi aquele lá do orçamento de produção, né? Então, o que a gente vai ter que considerar? O estoque inicial aqui de matéria-prima. Então, eu tenho aqui a matéria-prima, né? X, Y e Z. Então, eu tenho aqui, quanto que eu tinha de saldo inicial da matéria-prima X? 8.000. Da onde que eu estou tirando esse 8.000? Aqui, do saldo inicial do estoque. Estoque inicial, matéria-prima X, 8.000, tá? A matéria-prima Y, 5 e a Z, 11. Então, eu trouxe para cá. Saldo inicial, 31/12/2010. 8.000, 5.000 e 11.000, tá? Aí, eu tenho aqui, qual que vai ser a quantidade de matéria-prima que eu vou precisar consumir em 2011? Isso aqui a gente acabou de descobrir no orçamento anterior aqui, olha, que foi do consumo da matéria-prima. Aí, para isso aqui, a gente precisa desse cálculo aqui, do valor total de quilo por matéria-prima. Então, aqui eu tenho que eu vou precisar de 121.500 quilos da matéria-prima X, 89.500 da Y e 211.000 quilos aqui da Z, né? E a gente tem aqui também o estoque final, que eu informei também aqui, olha, lá em cima. Que o estoque final em 31/12, né, de 2011 foi 10.000 quilos da X, 9.000 quilos da Y, 16.000 da Z, né? Então, eu trouxe para cá também toda essa informação aqui do estoque final, tá? E aí, eu vou colocar aqui qual a quantidade de compra que eu vou precisar fazer. Gente, aí aqui é a mesma formulazinha que a gente usou lá para produção, que é o quanto que eu preciso consumir, né? Mais o meu estoque final, menos o meu estoque inicial. Então, eu tenho aqui, da compra de matéria-prima da A, eu preciso de 123.500, da matéria-prima Y, 93.500 e da matéria-prima Z, 184.000, tá? E aí, agora eu já sei a quantidade que eu tenho que comprar exatamente, né? Considerando os meus estoques, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Simplesmente multiplicar pelo custo médio do preço de venda que eu já dei para vocês, que foi respectivamente R$100 para a matéria-prima X, R$300 para a matéria-prima Y, R$200 para a matéria-prima Z, tá? Então, aqui a gente tem os preços, que eu vou pegar 123.000 aqui, 500, né? Vezes os 100, aí eu encontro aqui o valor total, que eu diminui os zeros, tá, gente? Aqui o valor total, né, daqui do valor que eu vou comprar de matéria-prima X, da matéria-prima Y e da matéria-prima Z. Quando eu vejo qual que vai ser o meu valor total que eu vou gastar em dinheiro, que é exatamente os 12.350 mais 28.50 mais 36.800, que dá 77.200, ou 77 milhões, né? Entenderam aqui? Professora, Sim. A matéria-prima ZI, né, 216 milhões vezes 200, não? Aonde que tá aqui? Eu acho que são duas. No seu cálculo tá subtraindo as duas aí, ó. Tem que somar. Tem que somar 16 mil menos aí. 11 mais 16. De que você tá falando? Peraí, que eu perdi aqui. Olha aí, tá o valor de... porque aqui, ó, matéria-prima deu 211 milhões, menos estoque inicial, que é de 11 mil, mais estoque final de 16 mil. Dá um total de 216 milhões. Vezes 200, que é o que está lá na tabela. Peraí, deixa eu ver aqui que eu fiz tudo aqui na minha planilhazinha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Compra de matéria-prima. Colocou 211 menos 16 menos 11. Ela subtraiu estoque inicial e estoque final, isso mesmo. O computador
Tá certo, gente. Eu tô com um computador reserva aqui, porque o meu tá no centro, eu contei, foi pros meninos, né? No início. Ai, gente, tô passando um aperto. Ninguém merece. Então, beleza, aqui, ó, vocês estavam certos. Aqui é porque a minha fórmula estava errada. Eu tô com teclado, esse, igual eu falei, tô com um computador reserva, gente. Então, na hora que vocês receberem isso aqui, tá? Vocês, inclusive, desconsideram aquilo que tiver sem acento e tudo, porque eu tô passando muito aperto aqui com esse teclado. É só na onde tá 36 mil e... Eu digito no 36.800, você coloca 43.200. Aqui, ó. Vezes 200. Aqui 200, aqui, né? Deixa eu pegar aqui a outra fórmula aqui, 43.200. Mas é porque ele altera aqui também e altera lá. Até deixa eu fazer aqui, olha, porque eu já mando para vocês a correção já certinho, tá? Tá, é horrível a gente... Muito ruim a gente ficar sem o computador da gente. Hoje em dia, o computador é igual energia elétrica, não dá para ficar sem, não. Então tá, deixa eu corrigir aqui, tá, gente? Aqui, ó, tá? Ficou os 216, 43.200, 83.600, tá? Certinho? Certinho. Beleza. Então, aí, ótimo. Então, entenderam aqui, gente, o raciocínio? Sim. Aí, tá vendo aqui, ó, que ficou tudo errado, olha, pra você ver, ó, porque tá tudo sem acento. O teclado tá péssimo. Mas, enfim, gente, entender aqui o raciocínio, porque o que eu preciso que vocês entendam, pelo menos agora, né? Como que é o raciocínio para a gente poder elaborar esse tipo de orçamento, né? Claro que na prática, né, quando vocês estiverem lá fazendo todo o orçamento, né, você tem muitas outras coisas que você vai levar em consideração. Mas tudo isso aqui que a gente está vendo, ele é o básico, Se a gente não sabe pensar nisso aqui, né, a gente não consegue projetar nada, né, nem aquilo que é o básico, tá? Entender, então, essa parte aqui, o orçamento aqui da compra de matéria-prima. Quem tem dúvida ainda, pode perguntar, por favor. Ninguém, gente? Todo mundo conseguiu fazer isso aqui? Para mim aqui tá tranquilo, professor. Conseguiram fazer, gente? Todo mundo? Hã? Consegui, sim. Mais alguém, gente? Então tá. Então vamos prosseguir. Vamos agora aqui, olha, para o orçamento de mão de obra direta, né? Esse aqui também é muito fácil, muito tranquilo, né? Que ele está dizendo aqui que os engenheiros, né, de produção, eles forneceram aí para o controle de especificação técnica, né, sobre o custo com a mão de obra direta para a produção de cada unidade de produto acabado, né? E eu dei aí para vocês a quantidade de hora de mão de obra, né, direta para produzir cada uma das unidades, do modelo A e do modelo B, tá? Então, para poder produzir o modelo A, são gastos 16 horas e para o modelo B são gastos 10 horas para a gente produzir cada um. E aí, está dizendo aí que em reunião com o diretor de recursos humanos, né, o controle obteve a informação que o custo orçado para mão de obra direta, em média, de R$25. Então, aqui a gente já tem aqui o valor, né, dessa mão de obra aqui direta. Tá? Já aqui incluindo salários, encargos e tudo, tá? Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos orçar isso aqui, a quantidade de horas que a gente vai gastar para cada um dos produtos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar aqui a quantidade de mão de obra que a gente vai gastar para cada uma das unidades, né? Então, do modelo A eu gasto 16 horas e do modelo B eu gasto 10 horas, né?
E aí eu tenho que considerar também a quantidade que eu vou precisar produzir. Aí isso aqui a gente vai ter que pegar lá em cima, né? Lá no orçamento de quantidade de produção, né? Quanto que eu vou gastar aqui de produção? Quantas unidades, né? Na verdade, eu preciso produzir. Do modelo A, 64 mil unidades, do modelo B, 115 mil unidades. Então, eu preciso considerar isso aqui no orçamento, né? Então, a quantidade aqui que eu vou produzir, 64 mil unidades do produto A e 115 mil unidades para o produto B. E aí, o que a gente vai considerar também? Qual que agora, né? A gente vai calcular a quantidade de horas que eu vou gastar durante o ano de 2011. É simples, só multiplicar, né? A quantidade produzida pela quantidade de horas que eu gasto para cada uma desses produtos. Então, 16 vezes 64, 1 milhão e 24 horas. 10 horas vezes 115 mil horas, 1 milhão e 150, né? A um preço, né, de R$25, eu tenho aqui o meu valor total em reais de quantidade que eu vou gastar de dinheiro de mão de obra direto para cada um dos produtos. Não é simples o cálculo? Quem conseguiu fazer esse aqui? Tranquilo. Tranquilo, professor. Também conseguiram fazer? Uhum. Sim. Beleza. Sim, tranquilo também. Então tá ótimo. E agora o último aqui que nós temos, né? O orçamento aqui dos custos indiretos de fabricação, tá? Que aí o custo indireto, gente, a gente vai lembrar lá que os custos indiretos, eles são consumidos, né, por quantidade produzida, né? Então, ele é unitário, né? Ali a gente vai dividir os custos, né, de acordo com a quantidade produzida. Então, eu te dei aí os valores, né, aqui dos custos indiretos para 2011, os valores de cada um, salário aqui indireto, depreciação, seguro, né, e demais custos aqui indiretos, que somou 38 mil. E agora a gente vai apropriar aqui de acordo com a quantidade produzida. Quanto que eu vou produzir? Eu vou produzir 179 mil unidades, que é os 64, né, mil unidades, mais 115 mil unidades, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e ratear pelo meu valor total aqui do meu custo indireto. Então, eu vou pegar os 38 mil, dividir por 179, né? E multiplicar por 1.000. Por quê? Porque é por quantidade produzida, né? Por 1.000 quantidade aqui que a gente está produzindo. Então, a gente vai chegar num valor de custo indireto por unidade de R$ 212,29. Ok? Fizeram também? Conseguiram fazer esse? Ô, professora, nós fizemos quase isso. A gente só não multiplicou por 1.000. E no nosso cálculo é 37 mil, não sei por quê. Porque, na verdade, lá, né, no finalzinho da aula, alguém até me perguntou, eu falei, vocês voltaram lá na última aula passada. Aqui estava digitado 37, mas o certo era 38. Soma para você ver. 15 mais 8 mais 3 mais 7 mais 8. Dá 38. Ah, tá. A gente não sabia disso, não. A gente já usou o valor direto, 37. E por que multiplicou por 1.000? Você me fala de novo? Porque é por quantidade produzida, né? Então, a gente vai produzir o quê? 179 mil unidades. E a gente tem que saber o custo do valor unitário. Então, a gente tem aqui, no caso, que multiplicar por 1.000. Tá. Entenderam? Entendi, pessoal. Sim, entendido. Então, acharam fácil, então, o exercício? Como é que ficou aí para vocês, para todo mundo? Eu achei tranquilo. Eu só também não multipliquei por 1.000. Eu também não multipliquei, nós também não multiplicamos, não. Esse multiplicar por 1.000 aí não. Foi a única coisa que a gente não fez foi multiplicar por 1.000. Entendi. O resto todo mundo vocês conseguiram fazer, né? Sim.
Eu acho que com mais atividade, professor, a gente vai tirar mais dúvida e acertar mais, porque depois você explicou aí, ficou bem mais fácil. No primeiro instante que a gente pegou a atividade, deu dificuldade de interpretação, entendeu? Acho que foi mais nesse raciocínio meu, entendeu? Mas muita coisa aqui, depois que você explicou aí, eu vi que é coisa simples, entendeu? Uhum. E é isso mesmo, gente, porque a gente precisa realmente quebrar a cabeça, né, e ir entendendo. Vocês sabem, né, já tem aí o conhecimento, a capacidade, a gente só precisa organizar, né, isso e aplicar, tá? Só isso, não tem nada aqui, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Então, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, lá ou no grupo, lá no Sistema Faculdade. Se já estiver podendo incluir 2 arquivos lá, porque antes não estava, eu posto nos 2, tá? Se não tiver, eu mando para vocês lá no grupo aqui a correção. Tá? Você fala no grupo do WhatsApp, né, professor? Isso. Beleza. No grupo do WhatsApp, tá? E aí, gente, o que eu preciso? Eu preciso, né, que vocês, no resto da aula de hoje, né, dê uma olhada nos outros tipos de orçamentos que nós temos, né? Eu vou deixar lá, né, já está, né, na verdade, um sistema faculdade aí para vocês, né? Na verdade, é um conhecimento mais teórico mesmo ainda da quantidade, da questão do orçamento, né? O que é um orçamento que a gente chama de orçamento de tendência, orçamento de base zero, tá? O que a gente chama de orçamento estático, orçamento flexível. Vocês vão ver que assim, é coisa super simples. Por quê? Porque na próxima aula, o que nós já vamos falar? Nós vamos falar um pouquinho já do fluxo de caixa, tá? Porque aí quando a gente entrar na parte do fluxo de caixa, daqui a pouco a gente já começa a fazer a parte de projeção mesmo, né, de DRE, a projeção de balanço, tá? Vocês vão ver também que é super simples, vocês vão tirar de letra, tá? Porque não tem nenhum segredo, não tem nenhum segredo disso aqui, não. Essas coisas aqui de orçamento, de controladoria, é prática, tem que fazer exercício, tá? Então, assim, não se preocupem, vai ter mais exercício, né? Desse aqui prático. Esse aqui foi só o primeiro, né? Mas eu preciso que vocês vejam, né, um pouco aqui essa parte teórica também, né? Para poder entender, né, o que é esse orçamento de tendência, né? O que acontece dentro desse tipo de orçamento, o que é esse orçamento aqui, né? Por exemplo, na base zero, por quê? Na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre esse tipo de orçamento, tá? E vocês vão ver quais são, né? Na verdade, hoje a gente tem muito orçamento estático, né? Dentro das organizações, mas a gente tem que ter um equilíbrio aí entre orçamento estático e o próprio orçamento flexível, né? Porque o orçamento estático, por exemplo, é aquele orçamento que não muda, né? Você faz uma projeção e nada daquilo ali vai poder ser mudado, né? Então, a gente tem que entender que a empresa é aquele organismo vivo, que a gente recebe, né, influências de várias coisas que não estão previstas, né? Então, esse orçamento estático, ele muitas vezes, né, ele não vai refletir a realidade, né? Mas ele também é muito importante para que a empresa ela tenha assim, uma visão muito geral daquilo que ela espera, né? Para aquele determinado período. Então, ela vai conseguir conhecer muito mais quais são os seus custos, quais são as suas receitas, quais são as suas estimativas para os próximos anos, né? E aí a gente consegue também ver quais são as alterações que a gente precisa fazer de volume, né? O que eu preciso produzir, o que eu não vou precisar produzir, o que eu vou precisar vender, o que eu não vou precisar vender, né? E nós temos também, né, no caso, o orçamento flexível, que esse orçamento flexível, ele só surgiu, né,
para poder tentar resolver o problema desse conceito do orçamento estático, porque o orçamento estático, que é esse orçamento que a gente não muda nunca, né? Ele não vai refletir a realidade. Então, trouxeram, né? A gente criou, a própria contabilidade criou esse conceito do orçamento flexível, né? Para poder trazer como solução para o orçamento estático. Dentro do orçamento flexível, a gente pode ajustá-lo a qualquer tempo, né? De acordo com a realidade, de acordo com o nível da atividade da empresa. Então, por exemplo, as empresas que sofreram agora com a pandemia. Elas tiveram que totalmente se reinventar, refazer todos os seus orçamentos, rever todas as suas estratégias, né, de participação no mercado, de venda, né? Algumas cresceram, outras decresceram, né? A gente tem casos de todos os tipos, mas se essas empresas adotarem, né, um orçamento flexível, é possível você recalcular, né, reprojetar aquilo dentro daquele período. E aí a gente vai ajustando de uma maneira bem flexível cada uma, né, das quantidades, seja unitárias ali de vendas, do consumo que a gente vai precisar de ter, né, da quantidade de compra que vai precisar ser realizada, da quantidade de custo, né, direto e indireto, que aquilo a empresa ela vai necessitar durante ali aquele período, né? Então, a gente precisa ter essa flexibilidade para a gente conseguir trazer, né, esses números para mais perto ali da realidade da empresa, tá? E nós temos também, gente, sim? Não te cortando aí o seu raciocínio, mas é muito importante, eu estava vendo até isso aqui ontem, né? Ontem teve uma reunião na nossa empresa, a gente trabalha com produto remanufaturado, né? A gente trabalha com sistema de embreagem de carro. Então, ontem a gente dizia, né, que em janeiro o combustível ele tinha um valor e hoje ele aumentou 4 vezes em um período de mais ou menos 60 dias. Então, isso, se você for olhar assim pelo modo grotesco da coisa, impacta, né, na matéria-prima, né? Impacta em quase tudo em nosso cotidiano. Então, olha o quanto que isso aqui é importante para uma empresa de grande porte e para pequeno porte também, né? E às vezes as empresas de pequeno porte ela não tem um profissional para que esteja fazendo isso constantemente ali, né? Mas veja bem, então o que foi planejado lá na empresa para o meado do ano, em 6 meses, não vai poder mais, vai ter que fazer um novo planejamento porque tudo subiu, senão não tem como pagar a despesa, né? Da empresa. Então, ó, para você ver como que é importante isso aqui, né? Eu estava fazendo isso aqui essa semana e pensando, né? Será que como que a empresa ela consegue vivenciar esse período que a gente está passando, né? De pandemia, aumento de tudo, entendeu? Então, é interessante você compreender isso, né? E colocar na prática, né? Não, com certeza. Como que assim isso tudo impacta, né? Igual eu pego o exemplo meu mesmo dessa semana, igual eu comentei com vocês que a minha tela do meu computador quebrou, eu levei para poder consertar. Quase morri com o preço, quase morri, porque eu vou precisar trocar a tela, né? Só a tela do computador foi R$800. Eu falei, gente, como assim? Uma tela do computador, R$800, né? Mais a mão de obra para trocar. R$1.000 para poder trocar a tela do computador. Aí o cara foi e falou comigo, não, mas é porque o dólar está muito alto, né? E todos esses preços de equipamento de informática ficou tudo muito caro e tudo. Eu falei, gente, pensa, qualquer coisa que aconteça, né, externamente, ele impacta diretamente, se impacta a nossa vida direto como consumidor. Já imaginou para as empresas o que impacta? Né, os custos, o aumento da receita com a venda ali, querendo ou não. Então, tudo isso impacta. E voltando aqui na questão, né, do próprio orçamento, sim, alguém ia falar alguma coisa? É o Danilo. Oi? É o Danilo. Oi, Professora, Danilo. Sim. Hoje eu fiz a cotação lá do real para o dólar. O R$1 está valendo 18 centavos do dólar.
É muito pouco. Não é triste? Nossa Senhora. Parece até brincadeira, né? É muito triste, não é? Não é muito triste? Demais. Muito triste, é muito complicado, muito complicado. Eu quase não mandei consertar o computador. Foi Jesus, daqui a pouco compensa comprar um novo aí. Tanto que tá caro, né? Assim, e ficou tudo muito mais caro. Aí eu precisando, né, da máquina, porque eu tenho minhas coisas doutoradas, os meus conteúdos de aulas, minhas coisas todas, né? Tá lá na minha máquina. Que claro que eu tenho algumas coisas na nuvem, tudo, mas tem coisas que eu não tenho na nuvem. Aí eu falei com ele, tem como consertar e tudo mais rápido? E assim, o cara ainda fez uma hora com a minha cara, falou, não, tá todo mundo nessa condição. Aí a lei, né, da oferta e da procura, né? Falei, não, nesse tempo de pandemia tá todo mundo precisando, né? Muito rápido, computador, que todo mundo trabalhando, estuda. Ou seja, no tempo de pandemia tá todo mundo online, como é que você faz as coisas sem um computador, sem um telefone? Não tem como, né? A gente ficou refém e aí disso também, aí. E aí... Professor, e também tem um jeitinho brasileiro também, né? De meter a mão também, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Mas isso aí assim, não o culpo, né? Porque pode ser a estratégia que ele está utilizando lá para ele, para a empresa dele, entendeu? Então, assim, cada um vai ter a sua política, a sua estratégia, né? Ele tá aproveitando o momento aí que tá todo mundo dependendo, né? Igual eu estava dependendo, não tem como ficar sem o computador, e aí o que você faz? Você tem que fazer, né? Então, assim, é aquela questão, né? Igual quando estava a greve dos caminhoneiros. Os postos, né, que tinham combustível, o preço que estava. Porque ele estava ali aproveitando mesmo da demanda das pessoas. Então, é estratégia, né? Claro que é questionável, né, moralmente, essa estratégia, mas é estratégia de mercado, né, gente? Então, assim, pensa que essa estratégia dentro do orçamento, né? Se a gente pega isso, né? Essa empresa pega e projeta um orçamento estático, que ela não pode mudar nunca, né? Aquilo ali, ela vai ter uma projeção completamente fora da realidade dela, né? Então, por isso que tem que haver flexibilidade. E a gente tem mais 2 tipos de orçamento, né? Que a gente chama de orçamento de tendência, que esse tipo de orçamento de tendência, como que ele é elaborado? Ele é elaborado com os dados ocorridos no passado. Então, eu pego tudo aquilo que aconteceu no passado e eu vou projetar, né, ali para situações futuras. Qual que é o grande problema desse tipo de orçamento de tendência? O grande problema disso é que nem sempre o que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro. Então, por exemplo, pode não acontecer uma grande demanda de consumo, pode acontecer de eu ter um custo maior daquilo que eu previ, né? Pode acontecer de eu perder cliente, pode acontecer de eu ganhar cliente, né? Então, é muito ingênuo a gente imaginar que para eu fazer uma projeção de orçamento, que simplesmente eu projetar aquilo que aconteceu no passado, que aquilo vai acontecer ali de novo com a empresa, tá? Então, esse é o orçamento de tendência e ele tem esse tipo de problema. E para também solucionar o problema, né, do orçamento de tendência, a gente tem o orçamento que a gente chama de base zero. Que o orçamento de base zero, ele apareceu justamente para contrapor esse tipo de orçamento que seria o de tendência, né? Porque a filosofia, né, desse orçamento base zero é justamente romper com o passado, né? Então, ele quer fazer o quê? Ele quer observar, né? Ele até observa os dados anteriores, mas ele verifica ali, né, as ineficiências daquilo que aconteceu no passado, e aí ele vai e projeta algo novo ali para o futuro. Por quê? Porque o orçamento de tendência, ele tende ali a perpetuar aquele erro, aquela ineficiência. O orçamento de base zero, muito pelo contrário, a proposta dele é rediscutir aqueles números do passado, né? Rediscutir tudo aquilo que aconteceu na empresa, né? Durante os outros exercícios e questionar
cada aspecto da estrutura ali da empresa, seja cada gasto, cada departamento, né? Os valores, aquilo que aumentou, aquilo que diminuiu. Então, ele vai trabalhar, né, para poder tentar diminuir a ineficiência da empresa, tá? E, ultimamente, ele é o mais utilizado. Por quê? Porque esse tipo de orçamento, a gente vai trabalhar com o conceito como se fosse assim, qual que é o meu custo ideal, né? O que é o ideal aqui para a minha empresa, né? E aí, esse orçamento de base zero, né, gente? Ele que, na verdade, foi o start, ele foi, na verdade, o precursor do que a gente chama hoje de reengenharia, porque quando a gente começa a fazer esse orçamento de base zero, a gente precisa redesenhar processos, a gente precisa reestruturar algumas coisas dentro da organização, tá? Porque a proposta dele é rediscutir toda a empresa ali a partir dos processos que ela já existe, entendeu? O orçamento de base zero. Entendi, professor. Beleza? Então, aqui, né, tem que estar mais detalhado aí para vocês, né, no conteúdo lá da aula texto, todo esse conceito aqui de orçamento. E na aula que vem, a gente já entra também com novos conceitos, né, e novos exercícios práticos aí para vocês, tá? Tem exercício aí também na aula texto de hoje. Né? Oi? Não tá nesse material aqui não, né, que eu imprimi esse material aí que você mandou aí, mas não tá nele não, vai ser outro material, né? Esse aqui que está na minha tela agora é o material da aula de hoje, né? Porque no início da aula nós corrigimos o exercício da aula passada. O da aula de hoje, dia 25, são esses outros conceitos aqui de orçamentos, que a gente vai falar de orçamento de tendência, base zero, orçamento estático, flexível, todos esses aqui que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Entendeu, Judeu? Entenderam, gente? Professora, na minha tela está aparecendo correção do exercício, aula 18, é isso mesmo? Ah, gente, pois vocês não estão vendo então aí, não? Não sei se tem da aula mais. de hoje? Da aula de hoje, não. Na minha tá vendo aparecendo correção do exercício. Vocês estavam vendo, desculpem aí. Tudo isso que eu expliquei aqui do orçamento. Deixa eu ver aqui onde que ele tá. Agora vocês estão vendo? Sim. Então tá. Então aqui, ó, esse aí, né, isso tudo que eu expliquei agora dos orçamentos é o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Que são os tipos de orçamento, que são os orçamentos de tendência, orçamento de base zero, né? Orçamento estático, flexível, né? Tem um ajustado aqui também. E tem um exercício, esse exercício aqui é um exercício mais teórico, né? Desse conteúdo aqui do que é o orçamento base zero, orçamento estático, de tendência, tá? O flexível. Disso que eu acabei aqui de explicar e que está mais detalhado aqui no contexto da aula texto. E aí, o que eu estou explicando? Que na próxima aula, a gente já vai ter outros conteúdos também, conteúdos novos, e outros exercícios mais práticos também de cálculo, que a gente vai começar já a fazer as projeções lá dentro da DRE e ir caminhando aí para as projeções do balanço, tá? Fiquei feliz que vocês conseguiram fazer bem os exercícios, o exercício, né? E sem dificuldade aí, né? E sem o norte inicial, tá? Joia, gente? Beleza, professora. Tudo bem. Tá. Estão aí de parabéns. Hã? Não, meu computador travou aqui também. Essa semana. Nossa, semana tá brava. Tá, essa semana. Professor, Deus do céu. Oi? Sim? Esses computadores aí de 5, 6 mil, quando trava, é problema, viu? Pois é. Quem dera se o meu fosse de 5, 6. Falei com o moço lá fora, gente. É problemático. Quando trava, professora, a senhora viu aí, né? 1.000 conto para
consertar o negócio. 1.000 conto foi o meu que eu comprei de 20 prestação. Pois é, mas você tá achando que o meu é caro? O meu não é caro, não. Eu falei até isso com a rapaz, falando, não, que é isso, meu filho? Mas R$ 500 é metade de um novo, você tá doido? Eu, como uma boa contadora, a gente tem que chorar, né, gente? Gente, então é isso, tá? A gente fica aqui por hoje. Eu vou disponibilizar já agora de uma vez a gravação lá para vocês, tá? Tanto lá no Sistema Faculdade e eu mando também lá no grupo. Tá bom? Dúvidas, vocês podem me chamar. Boa noite, obrigado. Nada. Tchau, Boa gente. noite, professora. Um abraço. Boa noite, obrigado. Falou, tchau. Boa noite, professora. Tchau.